Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, para esse nosso novo Aprendi Mais Essa, eu escolhi um tema que não é exatamente mais algo novo em si, mas é algo que tem algumas variantes ou detalhes que eu gostaria de passar e trabalhar com vocês, que é essa história de nuvem, né? Põe lá na nuvem, usa a nuvem, isso e tal. O recurso em si até que é bastante antigo já, mas ele só se popularizou com este nome há um tempo. E se você procurar 3, 4 anos atrás, por exemplo, nas provas de concurso, você não vai enxergar este assunto sendo lá debatido. E nos últimos 12 meses, mais ou menos, você já vai encontrar questões com alguma frequência. Não é um tópico avassalador, mas ele pode se transformar. Até porque essa história de nuvem e as suas características, que a gente já vai debater, é um tópico que tem mexido com o próprio cotidiano das pessoas e das empresas, públicas e privadas. Bom, então vamos começar. Eu deixei aí como tema a ideia de nuvem, depois a gente vai fazer as divisões a partir deste momento do tópico em si. Mas, primeira coisa, nuvem para nós, em termos de prova, basicamente é a própria internet, ou, quando muito, em casos bem específicos, em rede, mas através da internet de qualquer maneira. Os serviços de processamento ou hospedagem, já vou falar sobre isso, que é o tal do armazenamento, estarão sempre contidos em servidor da rede, administrado pelo próprio usuário ou por terceiro. Peraí, professor, nuvem não é aquele negócio que eu entrego na mão de outro para ele cuidar? Isso porque nós somos pessoas físicas e como pessoas físicas, geralmente, nós não montamos, nós não criamos uma estrutura de servidores de processamento ou de armazenamento. Nós usamos os serviços que já existem disponibilizados, seja de forma gratuita, seja de forma paga ou de forma, vamos dizer, híbrida. Muitos servidores dizem, olha, armazene seus arquivos aqui comigo, é de grátis, até tal quantidade de dados. E a partir daí você pode pagar por um pacote adicional, porque o sujeito fica fã desse negócio, etc. Bom, primeira coisa, armazenar em nuvem, ou seja, sob cuidado de terceiros, depois eu falo sobre o administrado pelo próprio usuário em outro nível, não é uma coisa de hoje. Eu sempre cito esse exemplo. Muitas pessoas no passado, para evitar perder um arquivo, enviavam o arquivo por e-mail para si mesmos, em anexo. A vantagem é que, como uma cópia do e-mail fica lá no servidor de e-mail, então, se o usuário perdesse o arquivo em sua máquina, bastaria acessar, num outro momento, o servidor de e-mail. Vai lá em itens enviados ou na caixa de entrada, né, dependendo de onde guardou, porque se eu mando para mim mesmo, eu vou ter a informação duas vezes, claro, né, em itens enviados e na caixa de entrada. E lá recuperaria a informação. Esse é o procedimento básico do armazenamento em nuvem. Pois bem, para a gente não ficar andando muito em círculos e toda hora ter que voltar, um detalhe final sobre o que eu disse aí nesse slide. O serviço seria administrado pelo próprio usuário ou por terceiro. Então, o que acontece? Assim como uma grande empresa, pequenas e médias empresas poderiam fazer também, mas todo exemplo que é aumentado fica mais evidente. Então, assim como uma grande empresa, às vezes, tem o seu próprio site na internet e ela mesma, empresa, controla e tem a estrutura para isso, também poderia ter para os seus funcionários um sistema de uso em nuvem. Ou seja, ela cria lá no servidor, que vai ficar onde ela quiser, uma estrutura ou de processamento e ou de armazenamento de dados. Nós, eu repito, como usuários, pessoas físicas, geralmente não temos necessidade ou poder de investimento, ou até ambos, né? Você pode até ter o poder de investimento, mas não vale a pena para fazer isto em nosso próprio nome ou para o nosso próprio uso.
Uma outra coisa, e é o último detalhe desse primeiro slide, o termo hospedagem. O termo hospedagem, que eu sei que alguns vão criticar o uso desse termo, porque, a bem da verdade, o que se fala hoje é em processamento em nuvem e armazenamento em nuvem. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês que eu reconheço isso, mas eu coloquei hospedagem. Lembrem-se que em provas de concurso público, muitos dos elementos são cíclicos. No passado, hospedagem foi muito utilizado quando alguém diz assim, olha, quer abrir um site? Abra o seu site comigo, eu vou hospedar o seu site. Mas pessoal, assim, de forma muito simplória, o que é um site? Uma página da internet. É um conteúdo que precisa ficar armazenado. Hospedar uma página da internet é armazenar o conteúdo que é disponibilizado ao internauta quando ele requisita. Então, neste caso, o termo hospedagem para o armazenamento de dados também não é nenhum tipo de problema. Ah, professor, mas hospedagem é mais para adulto, criança, idoso, animal, ser humano e bicho de estimação. Vem cá, vou hospedar o seu pendrive. É estranho isso. Sim, mas lá no passado se falava já em hospedagem de sites, que também não é nada mais do que um bloco ou um pacote de informações. Então, eu não duvidaria, não estou dizendo é isso que vai cair, tal, mas eu não duvidaria que se apostasse uma banca ou outra qualquer numa questão no retorno do termo hospedagem. Mas deixei a palavra armazenamento, é claro, aí. E, inclusive, essa é a palavra que eu uso para o versus aí, processamento em nuvem e armazenamento em nuvem. Este começa a ser um elemento onde algumas pessoas se confundem. É normal. Porque em muitas provas de concurso público também não se estuda muito a parte de hardware, de processamento, ou seja, de processador, mas processar é fazer. Então vejam vocês, dois exemplos muito simplórios inicialmente. Uma coisa é o seguinte, eu abro o Word que está instalado no meu computador, tá? Crio um novo documento em branco, executo todos os procedimentos que eu quiser, digito texto, insiro tabela, configuro planilha, jogo gráfico, faço imagem, vídeo, o que eu quiser, está pronto o arquivo. Na hora de armazenar, eu não quero armazenar aqui comigo. Porque se eu armazenar aqui comigo, eu vou ter que sair carregando o meu notebook ou o meu computador para lá e para cá. Então eu vou fazer o quê? Vou armazenar lá na internet, num servidor desses. O que é legal, onde eu for, desde que eu tenha uma máquina conectada à internet, eu vou poder recuperar o elemento. Mas quem é que fez o documento? Ué, o Word. Não, o usuário, claro. Quem fez foi o usuário, o programa utilizado foi o Word, que estava instalado na minha máquina. Então, nesse caso, eu estou usando o armazenamento em nuvem. Eu guardo lá, mas eu processei na minha própria máquina. Outra coisa é eu ter um computador que nem mesmo possui um programa editor de textos instalados. Então eu vou até um prestador de serviço na internet, né? Como, claro, caso para tudo gigantesco o Google, né? Vou lá ao setor do Google Docs e lá eu tenho um programa disponível, instalado lá no servidor. Eu abro aquele programa que não está instalado no meu computador e utilizo. Neste momento, eu não estou mais executando o armazenamento em nuvem, estou executando o processamento em nuvem. Eu estou processando dados, eu estou executando tarefas, ou ordenando que sejam executadas, para uma máquina que não é a minha. Por quê? Porque o programa está instalado lá no prestador de serviço. Finalizado o arquivo que eu queria criar, eu posso armazenar em nuvem, ou eu posso armazenar no meu computador. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que o processamento em nuvem e o armazenamento em nuvem podem, e é comum que assim seja, trabalhar em conjunto ou funcionar, serem habilitados conjuntamente. Mas absolutamente isso não é obrigatório, tá certo? Então, sobre o processamento em nuvem. Primeiro, permite que o usuário
acesse e utilize programas que não estão instalados em sua máquina. Quem processa, quem faz acontecer não é o meu computador, é o computador lá do prestador de serviços. Professor, é gratuito ou é pago? Depende da vontade sua do que você deseja contratar e da vontade do prestador de serviço em querer ou tentar cobrar pelo que oferece. Os arquivos, como eu disse agora há pouco, os arquivos podem ser armazenados na própria nuvem ou na máquina do usuário. E, aliás, eu posso até gravar em ambos, eu deixo uma cópia no meu computador e uma outra cópia lá na própria nuvem. Não há necessidade de plataforma específica, ou seja, se você quer usar o sistema de processamento em nuvem, eu não preciso me preocupar se o programa que eu vou usar é compatível com o Windows, com o Linux, com o iOS, ou seja lá qual é o sistema que está instalado em meu computador. Por quê? Porque, a bem da verdade, eu vou usar o famoso protocolo TCP/IP e os recursos de um navegador de internet. E, teoricamente, qualquer navegador de internet acessa um determinado site, serviço ou página da internet. E, consequentemente, não há necessidade. Olha, quer usar o meu sistema de processamento em nuvem? Ah, precisa ter na sua máquina o Windows 7 instalado. Pois bem, professor, eu tenho uma dúvida. Na empresa em que eu trabalho, os caras montaram um sisteminha desses aí de armazenamento em nuvem. Mas aí contradiz o que você acaba de dizer, porque lá na minha empresa, para poder acessar o sistema, é necessária uma configuração, é necessário que alguns elementos sejam comuns aos usuários que estão habilitados para que se possa fazer uso do serviço. Ora, isto, sem dúvida nenhuma, pode ser verdadeira, a informação, e nem por isso elimina o que eu disse anteriormente. Afinal de contas, lá na sua empresa, ela está montando um sistema, se é que montou, para os próprios funcionários. Então ela é dona do sistema, ela é dona dos computadores, ela é dona de tudo. Na internet, vejam, se eu quero prestar um serviço pela internet só para quem tem computador com Windows 7, eu vou me dar mal. Porque todo mundo tem o Windows de outra versão ou sistemas operacionais de outra plataforma, então a coisa vai ficar complicada. O meu cartel de clientes eventuais vai ficar disponibilizado. Então aqui entra uma outra palavra. Na mesma forma em que eu digo não há necessidade de plataforma específica, eu posso dizer que o processamento em nuvem é multiplataforma. Se não há uma específica é porque, em teoria, qualquer uma interage correta e adequadamente ao sistema. Já o armazenamento em nuvem está vinculado a essa expressão que também se popularizou, disco virtual. Ora, disco físico é aquele que está em minha posse, que eu posso botar a mão nele. Disco virtual é aquele que fisicamente está em posse do prestador de serviço. Então, memória pertencente fisicamente ao provedor do serviço, mas designado ao usuário, que ali armazena as informações desejadas. Tá? Então eu tenho lá no Google Drive, por exemplo, eu tenho 5 GB de espaço alocado para mim. O espaço é meu, mas o disco físico é da empresa. Outra coisa muito comum do armazenamento em nuvem, e cada vez mais comum, é a utilização como backup de dados. Ora, vamos lembrar, backup é uma cópia, e não apenas uma cópia das informações que você tem. É uma cópia armazenada em outra unidade de memória, diferente daquela em que os seus dados estão contidos. Então, se eu tenho lá um computador em casa, um disco rígido, e lá eu tenho os meus dados, eu poderia fazer backup, por exemplo, num pendrive, posso fazer backup num HD externo, posso fazer o backup em CDs
e eu posso fazer o backup na nuvem. Se o disco fisicamente está em outro local e sob controle deste terceiro, que é o prestador de serviço, uma cópia está na unidade X, a minha, lá no meu computador, e uma outra cópia na unidade Y, lá do prestador de serviço. E também não há, e nesse caso eu acho até um pouco mais fácil, até um pouco mais evidente, não há necessidade de plataforma específica. Até porque nós temos o sistema de armazenamento sem processamento nesse caso. Não é porque eu gravo um arquivo em nuvem que eu tenho que processá-lo em nuvem. A nuvem pode ser apenas um depósito literal para a gravação temporária, né, deste arquivo, desta pasta, enfim, deste conteúdo da forma como me interessa. Cuidado, e esse é um outro detalhe para uma outra ocasião, quando as pessoas dizem, professor, quando eu clico num arquivo e arrasto de uma unidade para outra, ele move, ele copia, poxa, você falou uma coisa, eu também achava que era isso, agora eu uso... Cuidado. Quando você usa o próprio sistema da Microsoft e o sistema operacional Windows, o sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft funciona de um jeito. Se eu usar o Windows e um outro sistema de armazenamento, pode funcionar de outro jeito. Por quê? Porque a Microsoft diz, olha, o computador que está aqui acessando desse usuário é o Windows. Então é o meu produto lá, meu programa instalado. E esse serviço é meu. Então eu vou criar uma integração aqui que eu não vou permitir que o usuário faça ou execute com o meu concorrente, por exemplo. Então eu vou fazer aqui ser mais legal e a ligação com o meu concorrente ser menos legal, ser menos agradável para, né, puxar lá o cliente para o meu lado. Isso, evidentemente, depende de algumas condições e não é aquilo que nós estamos debatendo agora. O agora é processamento em nuvem, armazenou lá em algum lugar e alguém tem o domínio físico da informação. Processamento em nuvem, eu estou, claro, conectado o tempo inteiro à internet. O legal do processamento em nuvem é que eu não preciso, teoricamente, comprar o pacote Office e baixar qualquer outro programa, quando eu tenho opções gratuitas via internet. A eventual desvantagem é que eu fico, entre aspas, escravo da internet. Ou seja, se um determinado dia eu preciso trabalhar, o meu arquivo está na nuvem, o programa que eu uso está na nuvem, mas a empresa que presta serviço de internet para mim está fazendo manutenção no cabeamento, então eles estão desligando a internet por um dia inteiro. Eu vou ter que sair daqui e achar a internet em outro lugar, porque aqui, evidentemente, eu não vou poder acessar. Volto a dizer, por isso que é muito comum usar a nuvem, por exemplo, como backup. Então, a informação está lá, mas eu tenho uma cópia aqui comigo. E, dependendo da situação, do caso, do evento, etc., a cópia que eu armazeno pode ser aquela que eu vou acessar para trabalhar. Tá legal? Então, cuidado com a diferença. Nuvem é uma coisa só, mas o armazenamento e o processamento, que seja no caso do armazenamento o eventual retorno do termo hospedagem, são duas coisas diferentes. Tá legal? É isso aí, meu amigo. Um abraço, até a próxima.